O objetivo desse vídeo é mostrar matemática básica no Excel e, independente da versão, esse tutorial vai te ajudar, porque a parte de matemática básica do Excel não muda há 10, 15 anos, né? Mesma coisa. Então aqui numa coluna eu vou colocar um valor qualquer, nessa outra coluna também vou colocar um valor qualquer, e a partir desses dois valores eu vou encontrar um resultado. Então, por exemplo, coloco aqui um valor, quero saber uma soma, quero saber como faz uma subtração, uma multiplicação, uma divisão também, né? Divisão. Então, colocar valores quaisquer aqui, colocar negativo, para mostrar que o Excel também respeita aí algumas regras de sinal. Então, por exemplo, a soma deste valor com este valor. Lembrando que no Excel você não digita os números, né? Você não faz 1 mais 1, 1 mais o 1 negativo. Você coloca sempre o endereço da célula. Então eu quero somar o A2, né? Coluna A, linha 2, essa célula, esse quadro, mais essa outra célula. Então pressionando o Enter eu confirmo. Então, se você tem um positivo, adiciona um negativo, o resultado, claro, que vai dar 0. Tá? No caso da subtração, um valor menos um outro valor, que deu menos 4, né? Pois você já tinha 2 negativos e fez menos 2 novamente, então fica o menos 4. O sinal de multiplicação no Excel é o asterisco, então quero fazer esse menos 3 aqui, vezes o outro menos 3, que dá 9, né? Um sinal negativo com outro sinal negativo dá o resultado positivo. E um detalhe, né? Qual que é a extrema importância de você usar, né, esse nome do caminho, né? Você falar o endereço, que a gente chama, das células, né? A4, B4, né? Que é coluna A, coluna B, linha 3, etc. Porque se você mudar os valores, por exemplo, quero somar, aqui eu já estou somando o A com o B. Então se eu colocar aqui 9 mais 1, perceba que ele já atualiza ali o valor final, né? Mesma coisa para subtração, enfim. Para qualquer operação que você faça no Excel, enquanto você usar o endereço da célula, já vai ser atualizado aí o resultado, né? A divisão no Excel é feita a partir da barra. Então, novamente, dois sinais negativos se tornaram positivos. 5 dividido por 5 são 1. E se você tentar dividir por 0, o Excel não faz, né? Assim como ninguém consegue dividir por 0, o Excel também não consegue. Então, essas são as 4 operações básicas, né? Vou deixar essas operações aqui em aberto para ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Então, aqui as fórmulas, né? Então, tá aqui, ó. Agora, algo já não muito básico, né? Por exemplo, a potência. O sinal de potência no Excel é o acento circunflexo, né? Então, por exemplo, eu quero saber quanto que é 5 ao quadrado, né? Quanto são 5 vezes 5, né? Que é a potência, a segunda potência. Então eu faço aqui o A6 circunflexo B6. É o 5 elevado ao quadrado. E se eu quiser saber quanto é 5 ao cubo? Então é 5 elevado à terceira potência, a quarta potência, quinta potência, assim em diante, né? Tem aquelas potências usadas na informática, né? Que é a base 2. Então você pode ver aí os valores, 4, 8, 16, 32, depois 64, 128, etc. Então, copiando a fórmula aqui para o lado, você viu que o circunflexo faz a potência. E o fato do circunflexo ser a potência, também tem uma outra coisa muito importante, que é no caso de raiz. Porque a raiz de um número, né? Então, por exemplo, eu tenho 100, quero saber qual é a raiz quadrada do 100. Eu nem preciso usar o número 2, porque existe um comando, né? Existe uma função chamada raiz, que ele encontra a raiz do número.
Ó, raiz de 100 são 10, né? Porque 10 vezes 10 são 100. Só que tem um problema, não existe o comando de raiz cúbica, raiz da quarta, raiz da quinta. Então é bom você até ignorar esse comando raiz. E para calcular, por exemplo, uma raiz quadrada, você faz o seguinte, você pega aí o número 100 e faz ele elevado, né? Faz uma potência de 1 dividido por esse valor. Então dá 10. Raiz cúbica de 100. Raiz à quarta de 100. Né? Então, ó, fica mais fácil de calcular com o valor 10.000. Então, ó, 10.000, raiz de 10.000 são 100, porque 100 vezes 100 são os 10.000. Raiz cúbica de 10.000 já dá um outro valor, né? Porque 21,5, etc., vezes ele mesmo, né? 3 vezes, né? Porque a raiz cúbica chega aí no seu 10.000. Então, se eu colocar aqui 1.000, 10 vezes 10 vezes 10 são 1.000. Então, isso aqui é uma técnica que é própria da matemática, né? Se você tem uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica, né? Você pode pegar o valor que está aqui, por exemplo, você tem um 10 aqui. Você faz 10 elevado a 1 sobre 3, né? Você faz a fração que equivale à raiz, tá? Então, no caso, vou colocar aqui raiz quadrada e raiz cúbica. Então, essa aqui é a raiz quadrada, é você usar o número 2, né? E a raiz cúbica é a mesma fórmula, só que ao invés de você usar o número 2, a raiz cúbica utiliza o número 3, né? Então, vou colocar aqui a raiz cúbica igual o valor elevado a 1 dividido pela raiz que você quer. Então, aqui também o cálculo da raiz. Ainda se tratando de matemática básica, então tem as 4 operações básicas, as operações de potência, né? Potência e raiz, e tem também a porcentagem, né? Então, por exemplo, porcentagem. Então tem um valor qualquer, por exemplo, 700, e quero saber quanto é 40% de 700. Então é igual na calculadora, você multiplica e vai encontrar o valor. Para ficar mais fácil de enxergar o resultado, ó, com 100. 40% de 100 são 40. Tá? Então você multiplica. E perceba que eu coloquei o sinal de porcentagem uma vez. Aqui na fórmula, né, na minha conta, eu não coloquei o sinal de porcentagem. Eu coloquei ele só no número. Se eu não colocar ele aqui no número, então se eu tiro essa formatação dele, eu preciso colocar a porcentagem na fórmula, tá? Então, ou você coloca a porcentagem na fórmula, ou você coloca a porcentagem no valor. Se você colocar a porcentagem no valor e depois na fórmula, a porcentagem vai virar por milhar, né? Então, não é isso que eu estou querendo no momento, eu quero a porcentagem. Mas assim, visualmente falando, né, é mais interessante você colocar a porcentagem aqui. Colocar a porcentagem no valor e não na fórmula. Porque assim uma pessoa que esteja olhando no seu monitor ou na folha impressa, né, a pessoa vai saber que é um 40% que está aqui. Porque a fórmula não sai na impressão, né? Então a fórmula está aqui, então você multiplica. E a partir da porcentagem, você pode calcular outras duas coisas, que seria um juros, né, uma multa, ou um desconto, né? Então, por exemplo, uma multa. A multa nada mais é do que você fazer essa conta dos juros, né? Aliás, a multa é você fazer essa conta da porcentagem e somar, né? Então, por exemplo, se você comprou um produto que custava 100 e por algum motivo teve um aumento de 40%, você faz o 100 mais aquele valor do 40%. E se for um desconto, é o tal do 100 menos o 40. Ah, mas eu quero fazer isso numa linha só, né? Quero fazer uma fórmula que
que faça tudo numa célula só, né? Então, a gente precisa se lembrar que a multiplicação dá o resultado dessa porcentagem. Se a porcentagem vai ser multa, ou se vai ser um juros, ou se vai ser um desconto, aí vai depender do sinal, né? No caso de uma multa, você vai pagar uma conta de luz, de água, etc. Com uma multa, você vai pegar o valor inicial, vamos dizer que a conta lá de luz eram R$100 e a multa foi de R$10, né? Então, você soma o valor inicial com a multa e vai obter 110. Ah não, mas na verdade eu paguei adiantado, isso aqui é um desconto. Então basta você mudar o sinal, né? Então a soma equivale a uma multa, a um juros, né? E a adição, né? E a subtração equivale a um desconto. Então, fazendo aqui embaixo, por exemplo, você teve uma multa de 3,5% num item qualquer lá de mil, né? Custava 1.000. Então, primeiro, vou fazer a conta normal para encontrar o valor da multa. Então, faço a multiplicação. Então, eu tenho que somar os R$1.000 com os R$35 de multa. Então, vou na minha fórmula, coloco aqui um parênteses, não que seja necessário, mas é interessante você colocar, mais esse valor aqui. Tá? Então, ó, ficou o cálculo da sua multa, dentro do parênteses, somando com o valor inicial. Visualmente, é melhor colocar esse valor inicial no começo da fórmula, né? Porque é o quanto você iria pagar mais a multa. É melhor, é mais fácil de entender dessa forma. Então, colocando a fórmula aqui do lado. E também, eu repito esse processo para um desconto, né? Então, você ia pagar lá R$100 num item qualquer, numa peça de roupa, e teve um desconto de 7%. Né? Pagou à vista, usou um cartão lá, teve um desconto. Então, novamente, eu faço o cálculo da porcentagem, que é o valor vezes a porcentagem. Olha lá, o meu desconto vai ser de 7. Então, eu faço aqui. O meu valor inicial era o A11, né? Essa célula aqui, A11, menos o desconto, né? Menos o cálculo do desconto. Então, lembrando mais uma vez, você pode usar com a conta feita, né? Com a fórmula feita, você pode mudar os valores à vontade. Você ia pagar 8.000 no item, teve 15% de desconto, aí você pode mudar aqui à vontade que você vai também ter um valor atualizado aqui na frente, né? Bom, então copiando a fórmula aqui para o lado. Então, é dessa forma que você manipula aí a matemática básica do Excel, né? Você utiliza o sinal de mais e menos, normal, conforme a gente sempre usou na escola. No computador, na informática, a multiplicação geralmente é o asterisco. Na informática, a divisão geralmente é a barra. Na informática, né, enfim, em linguagens de programação também, potência é o circunflexo. Então, e o parênteses, né, você utiliza para separar o que você quer que calcule primeiro. E um detalhe, né, o Excel ele não entende se você fizer uma fórmula matemática usando colchete, usando chaves, etc. Ele só entende o parênteses, tá? Então, se você tem uma fórmula lá que você pegou de um livro de matemática que tem colchete, tem chaves, você tem que substituir tudo por parênteses, né? E lembrando que o Excel ele sempre resolve o parênteses, primeiro os internos e depois os externos, conforme a matemática, já que a gente aplicava na escola, né? Ele respeita essa regra, tudo bem? Então, tem aqui as operações básicas, potência, porcentagem, e acredito que isso seja o suficiente, né, de matemática, né, para você aplicar no Excel, de matemática básica. Né? Qualquer dúvida, você envia aí, pode enviar um e-mail se quiser, para tiberio.camargo@gmail.com e envia sua pergunta lá sobre fórmula ou qualquer outro assunto de Excel, tá ok? Bom, então, de matemática básica